Sejam bem-vindos ao 2 para 1, podcast conjunto do Record e da Federação Portuguesa de Basquetebol sobre basquetebol nacional, os seus intervenientes, as suas estrelas. Mensalmente, aqui a dupla de Joões, o João Santos ao meu lado e o João Socorro Viegas, recebemos uma figura da modalidade para falar sobre o seu trajeto, sobre o estado do basquetebol em Portugal e muito mais. Hoje temos a Márcia Costa, campeã em Portugal, campeã na Bélgica, jogadora da década para a Federação Portuguesa de Basquetebol, com prémios individuais como MVP, melhor defensora, melhor marcadora, inclusivamente a melhor passadora da Liga. Márcia, isto são muitos prémios para uma jogadora só. Olá, obrigada pelo convite, primeiro. Sim, são alguns, mas também a carreira já vai longa, não é? É normal que coisas boas também vão surgindo. Mas sim, já são alguns. Já são algumas. Mas olha, vamos começar desde o início, logo desde o princípio, quando começaste a jogar a basquetebol. E eu ouvi dizer que é uma história que até mete gelados. Mete a minha veia mais gulosa. Porque, bem, doces é comigo, eu gosto muito de comer doces e de coisas doces, apesar de ter que ter cuidado, é normal, mas a verdade é que eu estava a brincar no pátio perto da casa da minha avó e a vizinha da minha avó tinha a minha idade e perguntou-me se eu não queria jogar basquete e o ponto da história é que ela disse que se eu fosse jogar dava-me um gelado, então eu achei que era uma boa oportunidade de convencer os meus pais a deixarem-me jogar basquete, porque até lá era o atletismo, era o vôlei, havia muita coisa que estava na minha vida, mas pronto, o basquete ganhou prioridade pelo um gelado. E havia alguma razão para ela te querer dar o gelado? Queria-te mesmo levar para o basquete? Porque ela também receberia o gelado. Aliás, a conversa aqui era, ela iria receber um gelado, só que ela estava-me a tentar persuadir com o gelado também. Então, ela iria receber um gelado se levasse uma amiga. Okay. Então foi mais por aí que a Tatiana acabou por me convencer, mas o gelado era para ela, inicialmente. Basicamente é um esquema de pirâmide. Sim, é um bocadinho sim, assim. Foi, já da infância. Foi. Mas depois ouvi dizer que esse gelado nunca te chegou às mãos. Ainda hoje. Pois não. O Sr. Torrinha, que é um ícone no basquetebol em Setúbal, nunca chegou a dar este lado, nem à Tatiana nem a mim, mas não faz mal, ele está perdoado, valeu a pena, agora é a minha profissão, acho que estamos quites. Acho que merece uma festa qualquer lá em Setúbal. Lá em Setúbal. E acabam com o gelado. Ok, não me parece mal. Isto foi no Clube Naval de Setubalense, não é? Foi onde começaste a tua carreira, depois seguiu-se Juventude de Palmela, NBA Montijo, e depois sim é que seguiu para a Quinta dos Lombos, mas antes de chegarmos aqui à Quinta dos Lombos, fala-me um bocadinho sobre este trajeto inicial, como é que foi? Olha, eu na altura não tinha noção de nada, não é? Eu só ia jogar basquete com as minhas amigas e é engraçado porque hoje em dia eu vejo as minhas colegas de equipa com a mesma idade que eu tinha na altura a viver em seleções nacionais e caros de amor e tudo mais, mas a verdade é que esse percurso até chegar à Quinta dos Lombos era um percurso só de eu estar com as minhas amigas, sabes, de ir para o Montijo. A única coisa que os meus pais queriam era que me dessem boleia porque eles não podiam fazer essa deslocação. Então, na verdade, o clube que desse condições para a Márcia ir treinar e voltar em segurança para casa tinha a Márcia Costa. Então foi sempre só uma questão de conforto em relação à disponibilidade dos meus pais e de eu estar com as minhas amigas sempre. Não... Foi um percurso muito soft, muito calmo para uma criança que eu era na altura. Nunca houve grandes ambições porque o basquete era o meu hobby só. Achas que o facto de teres feito sempre nessa vibe de amizade e de ser soft, não teres a pressão de querer ser profissional ou alguém que quisesse que tu fosses profissional, teve alguma diferença no culminar da tua carreira, da forma como chegaste lá? É assim, eu tenho colegas minhas que fizeram na altura CNT, que era que era no Calvão e tudo mais, e que hoje são profissionais também. Mas eu acredito que ajudou imenso o facto de eu estar sempre assim fora dos grandes palcos, sabes? Foi sempre tudo muito, muito puro, muito pela minha vontade de estar. Aliás, eu tenho colegas minhas de equipa que têm mais de 10 anos do que eu, mas que nos cruzámos ainda no Montijo, que dizem que eu faltava aos treinos. Eu acho que eu para mim, eu nunca faltei a um treino, percebes? E acho engraçado isso, porque sim, com toda a certeza e tendo o testemunho delas, eu percebo que houve alturas da minha vida em que o basquete não foi assim tão importante e está tudo bem, isso não foi a razão para que eu hoje em dia não fosse profissional. Então eu quero acreditar que essa leveza tenha trazido também coisas boas para que eu agora possa ter 36 anos e continuar a desfrutar. Será que, e o João que está aqui também, se calhar pode responder também a isso, o facto de ao início não te sentires essa carga faz com que hoje se calhar não te tenhas fartado do basquete tão cedo? Sim, acredito que sim, mas eu também tenho um trajeto um bocadinho diferente, porque eu estive 2 vezes no estrangeiro,
Foram 2 experiências espetaculares. Por exemplo, a Compal, que é a Carolina Rodrigues, que certamente vocês conhecem, está agora na equipa onde eu estive pela primeira vez, e quando ela teve a proposta, ela perguntou-me, e eu disse-lhe: Compal, eu não sei o que dizer, porque é assim, eu só te sei dizer coisas boas dos clubes onde eu já joguei. Quer em Sexart, quer em Castles Brain, eu fui super bem tratada. Ou seja, eu estive sempre em contextos muito bons, mesmo estando fora do país. Mas eu também sei que essa não é a realidade. Eu tenho colegas minhas que estão em Espanha e que as condições não são sempre assim tão boas, mesmo que queiram comparar com a nossa liga, não são sempre tão bons, os contextos não são sempre tão bons. Então a verdade é que eu tenho vindo a ter sorte também onde eu tenho parado, porque eu tenho estado muitas vezes cá em Portugal e as coisas correm bem, e das vezes que eu estive no estrangeiro eu também estive em contextos que me trouxeram também, que me favoreceram a que as coisas pudessem estar bem. Então acho que nisso também sou uma privilégio. Tive sorte. Falaste há pouco, ou seja, que ao início o basquete era muito para diversão, e depois mesmo a própria profissionalização só aconteceu, creio eu, com 27 anos. Ou seja, quando chegaste ali a uma altura em que se calhar podias dar o salto para a profissionalização, mas não deste, como é que ias conciliando as duas coisas e o que é que ias fazendo além do basquetebol? É assim, eu antes de ser jogadora de basquete profissional, primeiro, isto é uma coisa importante, olha, não sei se alguma vez já falei sobre isto. Foi sempre o basquete que pagou a minha faculdade. No início foi o Montijo que o fez, porque eu ia deixar de jogar basquete. Eu acabei o 12º ano e eu ia deixar de jogar basquete. Porque na escola onde eu andava ninguém me explicou como é que eu iria para a faculdade. Então, basicamente, eu ia parar de jogar basquete porque eu acabei o 12º e eu estava à espera do meu treinador para me levar para o treino, e vi um ginásio feminino na altura bem perto, e entrei e decidi: olha, precisam de alguém para trabalhar. Eu ia acabar o 12º, entretanto. E a senhora ficou a olhar para mim a dizer: olha, tivemos uma infelicidade, uma das instrutoras descobriu uma doença bastante grave, vai ter que parar, e sim, estamos a precisar de alguém. Eu: ok, então posso começar. E foi aí que eu entrei pelo mundo do fitness, foi desta maneira, percebes? Por isso é que eu fico muito feliz com as coisas que vão acontecendo na minha vida, que coisa tão improvável, não é? E nessa altura eu ia deixar só de jogar basquete, e foi aí que o Montijo, e neste caso até foi o António Carlos, que me fez a proposta de: calma, pera, tu não precisas deixar de jogar basquete, sabes que há pessoas que recebem dinheiro para jogar basquete. E se calhar esta é a altura de podermos dar o passo. Porque é que vais fazer isto? Ok, então se calhar vou seguir com a faculdade. Ok, então o que é que precisamos de fazer? Vai lá saber e vamos seguir. Tanto que eu acabei por tirar o curso numa privada, que eu acho que acaba por ser uma mais-valia, no sentido de que, ok, alguém que não ia tirar um curso superior e de repente pode fazê-lo numa privada, acho que acabou por ser fixe. Mas foi sempre o basquete, mesmo quando eu fui para a Quinta dos Lombos. Uma coisa que o Zé Leite também é muito correto nesse sentido, que é: ele sabia que o basquete servia para eu poder pagar a faculdade, e para ele isto fazia todo o sentido, e foi sempre assim que eu fui conciliando as coisas. Agora perdi-me na tua pergunta, tinhas-me perguntado alguma coisa. Vês, sou conversadora. Não era isto, aliás, era precisamente isso, era o que é que ias fazendo até chegar a essa altura em que deste o salto só para o basquetebol, mas já percebi que foi isso, e tiraste a licenciatura, creio, em Educação Física. Educação Física, sim. E entretanto comecei a trabalhar nos ginásios, tornei-me diretora técnica do ginásio, dava aulas de grupo o dia todo. Depois nos treinos. Sim, mas os treinos eram um ginásio familiar, bastante pequenino, então as coisas giravam ali à volta de 4 pessoas, e às tantas o treino era a parte boa do meu dia, não é? Era a parte em que eu descansava, porque era um gosto poder sair do trabalho e poder ainda jogar basquete. É claro que o corpo era outro na altura, mas tive essa experiência na minha vida, que foi trabalhar com o corpo o dia todo e depois ainda ir para o basquete, que também desgastava um bocadinho. Ou seja, eras mega profissional. Como é que se aguenta? Trabalhavas o dia todo, treinavas o dia todo e depois ias descansar um bocadinho no treino. Eras mega profissional, ao contrário das outras que estudavam ou trabalhavam noutra coisa qualquer. Mas eu acho mesmo, João, que isso, e mesmo as minhas colegas, que a Joana Bernardeco é médica e ela tirou o curso a jogar basquete, eu acho que isso acrescenta-nos enquanto atletas, sabes? Eu hoje em dia vejo a minha vida enquanto profissional e claramente tem que ir para além do treino que o clube me proporciona, percebes? Porque tem que haver algo mais tem que haver descanso, claramente, e quanto mais o tempo vai passando torna-se cada vez mais importante, mas tem que haver algo mais para aquilo que tu fazes com a tua equipa, e pode ser apenas para te dar folgo, para que tu estejas a 100% naquele registro que pedem para que tu sejas profissional mesmo nos dias que não estás bem, percebes? E não só, e também para aproveitares as oportunidades que te aparecem. Sim. Porque
podes deixar passar o tempo, não estudas, Sim. se calhar tens uma oportunidade, por exemplo, no caso de ir para os Estados Unidos, teres uma bolsa nos Estados Unidos, tive colegas que aconteceu isso, correu-lhes bem na seleção, tem um olhar dos Estados Unidos a ver o torneio e de repente tem um convite para North Carolina. Quem é que não quer ir para North Carolina? Claro. Não estava no 12º, não tinha passado e perdeu essa oportunidade. Pois, sim. Pá. Mas essas coisas também são importantes e eu acho que acima de tudo é ok, tu perdeste esta oportunidade, mas foca-te na próxima, porque tu não sabes quando é que a próxima vem. E é óbvio que tu no momento nem sempre tens maturidade para ter esta clareza, não é? E por isso é que é muito importante tu estás rodeado de pessoas que te tentam mostrar que há um futuro para além disso. E sabes que eu, por acaso, na seleção, houve uma altura que nós andávamos com a conversa até dos investimentos e tudo mais, e acho engraçadíssimo, porque uma das minhas colegas, entretanto, tomou uma decisão que era importante na vida dela. É assim, com 26 anos, as decisões importantes são diferentes quando tu tens 36 anos, não é? Mas ela a falar comigo sobre a decisão importante que ela ia tomar e eu pensar, caramba, eu acho que é sobre isto, sabes? Não é só sobre tu, o bloqueio direto, não. É sobre tu saberes que há uma colega tua de confiança que tem mais 10 anos do que tu e que tu podes falar sobre onde vais investir o teu dinheiro, ou ela pode te dar um palpite sobre o que ela já fez e o que correu bem ou mal. Então acho que é sobre isso, estás rodeado de pessoas que te também possam acrescentar mais do que aquilo que o basquete dentro de campo te pode dar. É verdade. E tens a outra componente que é, eu sei que o pessoal do futebol e os meus 2 filhos jogam futebol, portanto é uma bicada aqui. Mas toda a gente diz que o basquete é um jogo para pessoas inteligentes, portanto não só isso que tu estás a dizer, mas também a parte de poderes perceber toda a tática, toda a complexidade que existe e a tomada de decisão com a rapidez que tens de tomar neste jogo, não é? Sim, subestima-se muito isso. Eu acho que isso muitas vezes é o que diferencia os bons jogadores. Essa capacidade. Concordo. Passamos só um bocadinho atrás, Márcio, quando falávamos aqui da gestão entre o basquetebol e depois a tua profissão. Porquê é que depois decidiste, ok, se calhar está na hora de me dedicar só a 100% ao basquetebol? Isso acontece quando tinha já à volta de 27, 28 anos, mais ou menos? Foi em 2018, desculpa. Em 2018. Porque no final de 2017 eu estava bastante sobrecarregada, não é? E na altura eu estava com o pai do meu filho e ele só dizia: porque é que tu não tentas ser profissional? Tu já dedicas tanto tempo a isto, porque é que não tentas ser profissional? E eu estava presa a um contrato de trabalho, não é? Que é perfeitamente normal, eu penso. Estava muito presa àquilo. Entretanto, um amigo meu faz uma proposta para nós abrirmos o nosso ginásio. E foi quase a desculpa que eu precisava para, ok, então não estou a largar o contrato de trabalho por nada, não é? Estou com alguma coisa aqui, um projeto em vista. O nosso ginásio não abriu, mas a verdade é que eu decidi avançar na mesma com a saída do ginásio, até porque já não me estava a fazer bem conciliar as duas coisas. E pronto, e mais uma feliz coincidência na minha vida, que foi, eu saio do ginásio em dezembro. Eu vou pela primeira vez à seleção em fevereiro, na janela de fevereiro, e em fevereiro eu estou em estágio com a seleção e eu recebo uma mensagem desta equipa, que a Sexart foi a primeira equipa para onde eu fui, que é na Hungria, a dizer: tivemos uma jogadora nossa que entretanto engravidou, estamos muito felizes por ela, mas precisamos de repor aqui o plantel, será que estás disponível a ir? Que era uma coisa que, se tivesse acontecido quando eu tinha o tal contrato que me deixava muito presa, eu não poderia dizer que sim, não é? Então as coisas foram acontecendo no momento certo, não é? E pronto, e surgiu essa oportunidade e obviamente que agarrei e lá fui eu para a Hungria. Tenho visto, ou tenho ficado com a sensação nesta conversa que as coisas ao longo da tua vida têm acontecido no timing quase certo, ou seja, eu não diria sorte, porque as coisas trabalha-se para que as coisas aconteçam, não é? Portanto, isto não é só sorte, obviamente, mas tem acontecido na altura certa. Não sei se é mesmo assim ou se é apenas impressão minha. É assim, eu leio como sendo a altura certa. Eu vou lendo assim as coisas e era o que eu estava a dizer. Eu sei que tenho muita sorte das coisas que foram acontecendo. Atenção, eu trabalho para ter as oportunidades que me aparecem, porque algumas não aparecem, eu posso trabalhar imenso, mas se não apareceu, não apareceu. Mas mesmo esta coisa do que o João estava a dizer, de nos qualificarmos e tudo mais, é algo que eu tenho muito cuidado. Quando eu parei para ter o Tomás, eu fui tirar uma pós-graduação em treino. Eu fui para a Bélgica, mas eu entrei num mestrado. Ou seja, eu também vou tentando procurar aqui coisas, não é? Não só daquilo que as pessoas já
já me tornaram uma pessoa competente, ou já me veem como uma pessoa competente, que é dentro de campo, mas também para coisas que eu possa ter fora de campo. Para mim é bastante importante. Até porque eu estou ligada a alguns estereótipos vistos como minoria, sendo uma mulher negra, sendo uma mãe de uma criança, tanto separada, tendo a profissão que é algo tão, sei lá, volátil como é ser jogadora de basquete. Ou seja, eu também sei que estou num contexto que facilmente se me tiram o chão, se eu não estiver preparada, pode ser sei lá, pode-me deixar sair da linha, e eu não quero que isso aconteça, até para a minha própria sanidade mental, não é? Para trabalhar com Ou seja, clareza. tu não só tens as oportunidades como também as crias. E depois parece que é coincidência, parece que tens uma estrelinha ou 10 estrelinhas lá em cima, mas na realidade as tuas estrelinhas são o teu trabalho. E claro que as oportunidades aparecem quando nós trabalhamos, e para além disso, quando trabalhas ainda esse extra todo que tu estás a dizer, com essa planificação toda que tu estás a falar, não só na parte do basquete, como é óbvio, as oportunidades vão aparecer, não é? E tu criá-las. No fundo, fazer a tua própria sorte. É um bocado isso. Eu tento, mas não são tudo rosas, como é óbvio. Há dias muito difíceis, há dias cansativos, há dias de frustração, há dias de choro. Mas eu acho que isso faz parte, e até faz parte de procurar ajuda quando esses dias são longos demais, quando são bastantes mais dias assim. Mas eu sinto-me em paz com aquilo que a minha carreira me tem dado, sinceramente. Sinto-me bastante feliz. Se acabasse hoje, para mim estava tudo bem, porque eu estou mesmo feliz com tudo aquilo que fui conquistando com as minhas miúdas. Falaste há pouco na tua decisão também de ser mãe, em 2020. Como é que é, em primeiro lugar, seres atleta e tomares essa decisão, porque sabendo que obviamente vais ter que parar, e depois como é que se retoma? Antes de responderes à pergunta, Sim. Temos aqui uma fotografia que faz parte do nosso podcast. Costumamos sempre mostrar algumas fotografias aos convidados. Esta é de 2023, uma reportagem. Já não. Uma reportagem que fizemos contigo e com o teu filho, Tomás. Isto foi a propósito de atletas que foram mães e que depois voltaram ao ativo. Mas portanto, a minha pergunta é um bocadinho essa: porque é que tomas essa decisão, e depois a seguir como é que é retomar, que acredito que seja bastante difícil. Sim, apesar de que a pandemia para mim ajudou. Foram momentos de caos para o mundo, mas a mim ajudou, porque eu estava numa altura em que eu não podia jogar, e na verdade o ano em que eu parei para ser mãe foi o ano da pandemia. Ou seja, eu não perdi propriamente, não perdi a época que ia perder caso fosse uma época normal. Mas eu, apesar de ter tornado jogadora profissional, eu sempre quis ser mãe. Sempre foi algo que eu tinha a certeza que queria ser, e na minha concepção não fazia sentido parar de jogar para ser mãe. Isto era algo que, ou melhor, deixar a minha carreira totalmente para ser mãe. Ou seja, no fim da minha carreira vir esta questão da maternidade. Era algo que eu queria conciliar. E a verdade é que eu percebi que isto não era só uma coisa da minha cabeça quando a Cláudia Mané foi a minha colega de equipa, que ela neste momento já não joga, e ela levava os 2 filhos para o treino. E eles no treino, nós acabavam de treino tardíssimo, ficavam deitados nos colchões de ginástica. Quando ela acabava o treino, pegava. Nunca me chocou muito, achei que os miúdos eram miúdos saudáveis na mesma, está tudo bem. Um exemplo, aquilo foi-me ficando. Uma jogadora da WNBA, que eu adoraria saber dizer o nome dela, mas vou dizer mal, por isso não vou arriscar. Cruzei-me com ela no jogo da Eurocup. O jogo foi cá em Portugal, e eu lembro do presidente essa dizer-me assim: aquela jogadora pediu que no hotel tivesse um quarto para ela, para a babysitter e para o filho. Para a filha, na altura, é uma filha. Ela agora, interessante, já teve o segundo filho e está ainda na W. E aquilo ficou-me, tipo, ela traz uma babysitter. Claro, tipo, faz sentido. Então, quando eu decidi ser mãe, e obviamente que a estrutura familiar estava organizada para isso, não é? Para mim era tudo muito fácil, que era, ok, eu vou parar, assumo que vou parar. Infelizmente isso vai fazer com que eu fique um ano sem vencimento. Que isso era uma coisa... Pronto, que não era muito agradável, mas assim foi. E depois a situação de, ok, eu vou planear as coisas para quando eu voltar o Tomás poder fazer este caminho comigo. E assim foi. Aos 6 meses ele já estava comigo no pavilhão. Na altura o Minhava era o meu treinador. Eu só lhe disse: olha, está cá uma babysitter comigo, mas só te peço que se eu precisar de sair para alimentar o Tomás é na boa. E ele disse que ok, sim, sem problema nenhum. Mas as coisas foram feitas com muita naturalidade, mas também porque eu tinha sempre esta tal solução, neste caso a babysitter no pavilhão. E eu já tive muita gente que diz: então, mas a babysitter, o Tomás continua a ter uma babysitter no pavilhão. Ok, ele já é mais autónomo, ele sabe as regras, mas eu sinto que esta é a maneira como eu quero criar o meu filho, é neste contexto. E até agora tem corrido bem, mas realmente foi
um salto assim sem saber bem o que é que podia vir. Eu não tive essa experiência, como tu podes imaginar, nos masculinos não temos essa realidade, mas agora que estavas a falar disso da babysitter, sim. Existe no basquete feminino já a disponibilização de babysitter pelo clube, em vez de terem que ser as atletas a trazer a sua própria babysitter, ou seja, pode haver mais do que uma jogadora que tem filhos, diferentes idades. Os clubes já pensam nisso, ou mesmo no estrangeiro? É assim, por acaso, agora quando eu fui para a Bélgica, eu fui a primeira atleta mãe que eles tinham contratado neste registro. E eu também levei uma babysitter comigo, uma educadora de infância comigo. Então, a minha tendência é essa, é facilitar tudo o que está à minha volta para que eles não achem que estão a contratar uma jogadora mãe. Não, estão a contratar uma jogadora mãe, sim, mas isso não vai implicar nada no meu trabalho. Digo-vos logo a logística. Ou seja, foi a primeira vez, entretanto eles contrataram outra jogadora em janeiro que também tinha um filho que também acabou por ir, mas a logística já estava meio que montada. Então, sinceramente, dessa ida para o estrangeiro, eu acho que o que ficou foi é execuível as jogadoras trazerem os filhos. E isso foi uma cena que eu achei fixe, porque ser a primeira num clube tão grande como aquele, até nem estava à espera que fosse. Aqui em Portugal, mas eu é que levei a minha babysitter. Aqui em Portugal, nós somos três, se não me engano, 3 atletas que somos mães e que andamos com os miúdos atrás, que é a Rebeca, a Rebeca, vocês conhecem com certeza, de Barcelos, a Lauren do Coimbrões e eu, tanto quanto eu sei, somos as 3. Ou seja, não existem assim tantas loucas que assumam isto assim, porque eu acho que à partida parece tudo tão complicado que é preferível arranjarmos aqui. É por isso, se calhar não há tantas porque não há essa disponibilização dos clubes, muito provavelmente, para aceitar atletas dessa. As condições da Rebeca eu não sei. Eu sei que o Coimbrões apoia bastante a Laura, tanto que o filho dela. Eu sei que eles apoiam bastante, que o Chico é meu treinador no 3x3, então eu cruzo-me com ele muitas vezes durante o verão e ele já me falou que o Coimbrões acho que até fornece babysitter para os jogos. A ESA não fornece, mas é tal coisa, porque o registro que eu fui da ESA eu preciso disto para ser profissional, e obviamente que eu tenho em conta todas as coisas que eu tenho que criar para que o meu filho possa ter condições para lá estar. Então não há essa, mas eu acredito que hoje já não seja um tabu. Acho que se chegar um grupo de 2, 3 jogadoras que diga ok, estamos nesta situação, acho que os clubes assumem, pelo menos. Estás a abrir portas, basicamente, até a nível internacional. Sim. Estás a abrir portas e a mostrar como é que se faz. Sim, mas porque eu tento ser muito prática e tento que isso não seja um problema, porque eu também já tive o meu agente a dizer. Aliás, o ano passado não acabei por não fechar em Itália, porque o problema do clube era eu ser mãe. Não sei qual é o clube, não quis saber também, não deixou de fazer sentido, mas ele disse-me que estava a haver alguns problemas em Itália por causa disso, que eu hoje em dia já não percebo. Hoje em dia já não percebo isso, porque já existem bons exemplos, ainda por cima eu não dificultava nem nada, eu levava a minha babysitter, mas está tudo bem. Hoje em dia já não percebo, mas eu acho que sim, que os clubes podiam começar a chegar-se à frente. Tens um roupeiro e que tens uma pessoa delegada do pavilhão, como tens outros funcionários, podes ter uma babysitter a part-time. Mas isso, João, desculpa, e não sei se estou a saltar um bocadinho daquilo que vocês possam estar a pensar, falarmos entretanto. É uma conversa aberta. Mas eu acho que isto vem muito pela nossa liga não ser profissional. Porque eu acho que já está na hora de arranjarmos um caminho para a Liga Portuguesa Feminina, para a Liga que neste momento já tem dado provas da qualidade que tem, poder ser profissional. E eu está tudo bem, quando eu decidi ser mãe, eu ficar 1 ano sem receber o meu ordenado. Eu tinha uma estrutura familiar que estava pronta para isso. Mas acho que é só triste chegarmos a esse ponto, não é? Não faz sentido uma pessoa que decide ser mãe ficar desempregada por isso. E é basicamente o que acontece numa situação normal. Acho que as jogadoras portuguesas têm dado mais do que provas de que merecem um contrato de trabalho e merecem ser respeitadas enquanto trabalhadoras, porque têm dado muito também ao país e à modalidade. Acho que o sistema já podia estar pelo menos assentado a pensar nessas alternativas. Eu diria que sim. Não existe uma liga profissional no feminino, da mesma maneira que não existe no masculino, mas é mais profissionalizado no masculino. Dentro dos patrocínios todos que a Federação tem, que é quem organiza as 2 ligas, eu acho que até faria sentido pôr de parte uma parte desse dinheiro, desculpa a redundância, para colmatar essas situações. Ou seja, quando existe uma atleta que tem um filho e que não pode jogar durante 1 ano e já contribuiu durante pelo menos no mínimo 1 ano na Liga Feminina, se calhar até podia receber uma ajuda monetária, não estou a dizer que é um ordenado completo, mas pelo menos uma ajuda para poder
a minimizar o impacto. Eu não sei, imagina, eu digo muitas vezes isto, já tive a oportunidade de verbalizar isto mais vezes, que é, eu acho que nós já merecemos esta liga profissional. Mas a verdade é que eu não sei por onde começar. E sinceramente, eu estou em tantas frentes, eu tento estar em tantas frentes e ajudar e falar, que eu sinto que eu neste momento eu não tenho forças para ir nessa direção. Mas eu gostava muito que alguém que pudesse, que percebesse porque é que não, ou porque é que sim. Percebes? Eu acho que pelo menos termos uma justificação. Eu não sei se é a federação, atenção, eu não faço a mínima ideia. Não falei da federação porque é a federação que organiza as ligas neste momento. Pronto, portanto, sim, faz sentido. Mas eu não sei, e atenção, eu não quero de maneira nenhuma desvalorizar o que tem sido feito na federação. Eu também não. Porque eu acho até que nós estamos a evoluir. Eu acho é que o próximo passo é deixarmos de apenas validar esta diferença e esta. Ok, validamos a equidade, ok, obrigada, mas isto está a acontecer na prática. Fixe, os patrocinadores têm feito esse papel porque isso nós sabemos que acontece. O patrocínio que existe é 50-50 para as ligas, ou seja, nós recebemos o mesmo valor que os masculinos. Está ótimo, e os clubes também devem estar a ganhar mais com isso, está tudo bem. Agora, o que é que nós atletas temos ganho também com isso? Visibilidade, boa. E a partir daqui, porque até eu mesmo, para ter os meus patrocinadores, eles querem ter visibilidade também. Claro. Percebes? Eu dizer que sou jogadora de basquete profissional tem que valer alguma coisa no mercado, percebes? Porque a verdade é que nós temos conquistado coisas e estas conquistas têm que dar alguma coisa à federação, à modalidade, às atletas, e não é só chamar miúdas, tem que ser também chamar miúdas para a modalidade, mas também tem que ser mais do que isto, porque isto é um trabalho de muitos. Um grande trabalho. Espero que sim. E difícil. E bem difícil. Se calhar damos agora aqui um saltinho um bocadinho mais para a atualidade, e se calhar até começávamos por mostrar aqui estas duas fotografias que temos. Quer dizer, uma não tão atual. Essa infelizmente não é atual. E a outra um bocadinho mais, mas assim, esta foi do primeiro título no Gdessa, creio que 2017. Se não me engano está aqui a Joana, não é? A Bernardeque está assim, está aqui também. Está. A Joana Bernardeque está assim. Ai, vocês sabem as datas todas. E a outra, título em 2023. Pois é. Mas também já está muito antigo, temos que tratar de renovar isso. Tem que renovar. Temos de tratar de renovar isso. Esse título foi... Esse provavelmente dos títulos que eu ganhei foi o mais importante, porque o Tomás já existia na minha vida e foi assim... Aliás, ele ganhou uma medalha também, ele continua a falar desse dia... E esse título encheu muito o coração, porque foi assim foi uma época difícil, sabes? Essa época, se não me engano, foi uma época que eu comecei apenas em outubro com a equipa. Foi uma época difícil e acabar dessa maneira foi bastante bom. E o primeiro título que conseguiste já enquanto mãe. Portanto, sim. Se calhar um bocadinho... todo o trabalho que foi feito antes, isto valeu mesmo a pena. Teve. Esse título, lembro perfeitamente todas as emoções desse dia. Foi carregado disso, principalmente por isso, porque o Tomás já existia e já tinha noção do que estava a passar. Então sim, é um título. E foi a validação de que era possível ser mãe durante a carreira, não acabar a carreira e voltar a conquistar coisas importantes. Sim. E sabes que eu dizia muito boca cheia que não. As pessoas diziam, pronto, agora és mãe, né? Vais parar um bocadinho, pronto, agora, né? Pronto, é normal. E eu dizia, não é essa a intenção. E isso não estava até um bocadinho de vontade extra de provar? Completamente. Sabia lá eu se ia conseguir ou não. Não fazia a mínima ideia. Porque a verdade é que um pós-parto, às vezes é muito bom, às vezes pode não ser tão bom, pode demorar mais tempo. Eu não fazia ideia do que ia acontecer, se ia ter um parto normal ou não. Por acaso foi tudo muito rápido. Eu tive uma filha em 8 minutos. Estou bem orgulhosa disto. Não sei, podíamos fazer um ranking. Durou menos do que um período de basquete. Tive uma filha em 8 minutos. Ou seja, havia uma série de coisas que eu não sabia como é que ia acontecer, mas que eu queria muito provar que, malta, espera aí, tipo, vou fazer acontecer. Não me perguntem como, mas agora já tenho mesmo que ser. Mas uma coisa que eu digo bastantes vezes e é verdade, obviamente que também estou mais crescida, não é? Passaram 6 anos, entretanto, mas eu sou muito melhor atleta agora do que era antes de ter o Tomás. Não tenho dúvidas disso. Porque por mais conhecimento do corpo, maior dedicação ainda à preparação física. Imagina, eu acho que quando tu não és mãe, o teu tempo é muitas vezes desperdiçado. Porque é sobre tu quereres ou não fazer, conseguires ou não fazer. Pois não faz agora, faz amanhã, faz mais tarde, vais dormir quando queres. Não há urgência. Não há urgência. E atenção, eu tive isto quando fui mãe. Há pessoas que não precisam ser mãe para ter isto. Mas quando o Tomás nasceu,
este é o meu momento do basquete. Eu levo ao colégio, né? Este é o meu momento do basquete. Se eu não fizer isto agora, não dá para fazer mais tarde. Então, e mesmo, olha, eu lembro-me o primeiro título que eu perdi e o Tomás estava consciente de que era um jogo e tu perdeste uma final, foi contra a Quinta dos Lombos no pavilhão do Montijo. Perdi uma supertaça, que ainda não tenho uma supertaça comigo, falta-me isto. O meu filho só dizia, porque aquelas tias que estão de equipamento preto são más, ganharam-te. Pá, e de repente eu saio do balneário, o meu filho está-me a dizer isto e aquele domingo deixou de ser sobre eu ter ganho ou ter perdido, passou a ser o meu filho perceber que ok, nós perdemos, agora amigo, vamos continuar o nosso dia. E eu sei perfeitamente, quando eu não era mãe, um jogo perdido, eu não sou aquela pessoa que faz uma birra, não sei o quê, mas não me convides para nada, eu quero ir para casa. Eu vou para casa, porque eu estou a pensar no próximo treino como é que eu vou tirar esta raiva cá para fora. Então surgem outras prioridades e tu percebes que, ok, quando não é essa prioridade, não é o teu filho, tu tens de rentabilizar aquele tempo, porque aquele é o único tempo que tu provavelmente vais ter para aquilo. Porque depois há uma coisa mais importante, pelo menos para mim neste caso, que é ser mãe. Está em primeiro lugar, obviamente. Está muitas vezes, mas com satisfação. Eu não me anulo enquanto mulher por ser mãe. Eu adoro ser mãe. E tu foste para a Bélgica já sendo mãe. Sim. Ou seja, como é que foi esse processo? Porque aí estavas fora do país. Ele acompanhou-te também, claro, penso eu, mas como é que lidavas com isto? E já agora, como é que foi a experiência a nível de basquetebol também? A experiência de basquete foi incrível. Onde foste campeã? Sim, fui campeã, ganhámos a taça belga, ou seja, eram tudo coisas que o clube já não ganhava há algum tempo e que era importante nós fazermos o nosso trabalho naquele ano, porque o clube já estava um bocado desesperado por voltar a ganhar coisas e felizmente nós conseguimos. Mas olha, foi bom, porque estive num clube com a estrutura 100% profissional. Nós éramos 8 estrangeiras. Isso foi uma coisa, dificílima de lidar, porque 8 estrangeiras quer dizer à partida que são 8 pessoas que querem trabalho para o ano. Isso era uma coisa que eu não estou habituada a dar cá em Portugal. Imagina, qualquer clube onde eu esteja cá em Portugal, eu estou na minha zona de conforto, eu estou no meu país, não é? E a verdade é que tu seres a estrangeira, as pessoas, para além da expectativa, tu ficas muito preocupada se tens ou não o contrato para o ano. E isso provar, é sobre aquilo. Estás sempre a querer provar. E eu comecei a ser inundada por isso. Ok, 8 estrangeiras, toda a gente a pensar nisso. Elas já tinham imensa experiência de trabalhar fora. Ou seja, às tantas eu tive que aprender a lidar com essa ansiedade do uau, o que é que se está a passar? Poxa, meu Deus, estamos a ganhar por 40 e estamos a jogar assim, porquê? Então, isso foi uma aprendizagem gigante. A Liga Belga não é uma liga competitiva, são 2, 3 equipas que realmente lutam. Dali para baixo, as miúdas são muito competentes, mas não são 8 estrangeiras, ou seja, não são 8 profissionais. Então acaba por criar aqui um desequilíbrio. Mas desportivamente foi ótimo. Adorei, valeu bastante a experiência, mesmo bastante. Em relação ao Tomás, foi o fixe porque eu fui com uma educadora de infância comigo, eu levei-a comigo. O Tomás vinha de 3 em 3 semanas a Portugal. Andou bastante de avião, até já não pode mais, coitado, já nem quer andar mais de avião. Entretanto, ele acabou por ir para a escola na Bélgica também, acabou por ir lá, também teve a oportunidade de estar lá na escola. Não adora francês, mas veio de lá a falar inglês, que foi uma cena fixe para ele. Então houve aqui um monte de coisas que valeu a pena o sacrifício. E a verdade é que quando tu tiras o teu filho de um país e vais com ele para lá, tu tens medo que as coisas não corram bem, tu tens medo que a distância do pai, dos avós, da família prejudique alguma coisa. E a verdade é que no fim de tudo o Tomás ainda me perguntou se nós íamos voltar a viver na Bélgica, que ele gostava. E sem saudades da neve, que é algo que eu também não percebo. Mas sem saudades da neve, que ele na altura não gostava. Ou seja, o resumo foi bastante bom, desportivamente e pessoalmente foi uma experiência boa. E boa para mim e para o meu filho, que no fundo também importava-me. Há aqui 2 momentos, João, nós também temos aqui apontado, que definem um bocadinho a tua carreira, que é Prémio de Jogador da Década de 2010 e 2020, sendo que só te tornaste profissional já em 2018, portanto, sim, 8 desses anos foi que contribuíram para este prémio. Tu não eras profissional, que acho que ainda valida mais esse prémio, e depois o seres considerado uma das 40 mulheres mais influentes do desporto português. Estes 2 títulos, entre aspas, o que é que te significam para ti? Olha, nem sei. Porque é bom ser reconhecida. É bastante bom ser reconhecida. Mas sei lá, não sei.
Não sei, porque são coisas boas de se ouvir, mas eu não quero desvalorizar, mas fica um bocado. Imagina, eu vivo aquele momento e depois fica lá guardado, sabes? Eu não transporto isso comigo no meu dia a dia, não é uma coisa que. Olha, tenho uma miúda da minha equipa, a Cabrita, que ela, desde que a Forbes fez isto, ela tipo cumprimenta-me sempre. Olá, jogadora da Forbes. Ela diz, pá, que tola! Mas a verdade é que. Eu percebo que isso tem impacto nas outras pessoas e eu consigo perceber isso, mas na minha vida não tem assim tanto impacto. Eu gosto de ouvir, ok, ficou. Mas sentes-te orgulhosa. Bastante, sim. Acho que isso é o importante, porque também não foi um plano que tu traçaste. É isso. Tal como no basquete, se calhar. É isso. Tu não fizeste um plano, vou ser jogadora profissional logo desde cedo. Aqui É também não isso. foi, mas acabou por acontecer exatamente por tudo o que fizeste, não é? Sim, e eu fico feliz, não me entendam mal, eu fico bastante feliz. Mas fica naquele momento, sabes? Fica naquele momento em que tirámos as fotos, saiu a revista e pronto, agora está ali guardado. Foi uma cena fixe, ficou no currículo, mas está ali. Mas tens colegas a chamarem-te isso, Pois, não fica no momento. isso. E agora, a partir desse momento, passaste a ser o exemplo para as outras raparigas Mas todas. isso, Portanto, as não pessoas ficou lá. é isso, as pessoas fazem-me lembrar destas coisas, sabes? Fazem-me lembrar destes feitos que para mim, obrigada, fico super feliz, tipo caramba, uau, magnitude, jogadora da década, caramba, que bom, mas ficou lá. Ficou lá naquele verão em que eu soube, e que foi o primeiro verão em que eu levei o meu filho para o treino e estava lá a treinar no verão. E estava com o meu filho e a minha sogra ia lá e ficava com ele, porque ela queria, obviamente, estar lá com ele. Ou seja, fica no que aquele momento, no que aquele prémio acabou por representar no dia em que eu recebi aquela distinção. Mas fica muito lá. As outras pessoas é que me vão lembrando e eu fico feliz por isso, mas isso só fica ali guardado numa caixa bem boa para quando deixar o campo poder recordar com saudade. E quando deixares o campo, o que é que vai seguir? Ai, tanta coisa. Eu não sou muito uma pessoa muito conformada. Eu gosto de fazer coisas. Eu gosto de abrir. Eu gosto de ter muitas portas abertas e depois, olha, hoje apetece-me entrar nesta porta, agora vou sair, agora naquela. Tanto que quando eu fui para a Bélgica, eu estava a tirar o mestrado em Educação Social e Intervenção Comunitária, porque na minha cabeça eu venho de um bairro social, venho da Bela Vista, de Setúbal. Eu tenho que arranjar maneira de voltar para Setúbal e fazer a diferença na vida de alguém. Este é o meu objetivo. Agora, se vai ser a única coisa que eu vou fazer na minha vida profissional depois do basquete, eu não sei. Mas eu tenho que voltar para Setúbal e arranjar alguma coisa que perpetue, para além da existência da Márcia, para que aqueles miúdos, naquele contexto onde eu vivi, possam ter ali alguma coisa que os faça levar para outro sítio. Eu fui a segunda pessoa a licenciar-me no bairro da Bela Vista, percebes isto? Isto são coisas que as pessoas não querem saber, mas a verdade é que eu não ia para a faculdade porque alguém não me explicou como é que se ia para a faculdade. Eu vi a fila e ninguém me explicou que eu podia estar naquela fila para me inscrever para o ensino superior. Então, a minha urgência enquanto ser humano é: eu tenho que voltar a Setúbal, eu tenho que voltar à Bela Vista e eu tenho que arranjar maneira de fazer diferença. Mesmo que eu não exista daqui a 100 anos, aquilo tem que ser uma coisa que eu deixo para aquelas pessoas, para aquela comunidade. Depois, eu tenho tantos projetos. Eu tenho um projeto que chama-se Ressalto para a Vida, que aconteceu uma vez ainda, que é: as pessoas vão ver um jogo da Liga e vão saber que naquele dia, se quiserem ser dadores de sangue, podem ser. Então, o Ressalto para a Vida é um projeto que eu tive de deixar em stand-by. Então, existem muitas coisas que eu quero fazer. Eu quero fazer muitas coisas. Eu quero ser professora de Educação Especial. Se tudo correr bem, este ano vou arranjar maneira de, em setembro, começar a minha pós-graduação em Educação Especial. Quero ser professora de ensino primário. Eu quero muita coisa, percebes? Eu quero muita coisa. É só escolher. Já há várias opções. És uma das 40 mulheres desportistas mais influentes. Mas eu quero muita coisa, eu quero muita coisa. E atenção, nisto tudo, o que ainda não se concretizou é o projeto na Bela Vista, Educação Especial, que ainda não está, mas já está encaminhado e não estava a tratar disso, e ser professora primária, mas eu para lá caminho, sabes? E eu tenho uma pós-graduação em treino de força, mas está lá fechado, está tudo bem. A minha formação é Educação Física, está lá fechado. Eu também já fui instrutora de ginásio. Quando eu vou a algum ginásio e cruzo com as minhas atletas, elas perguntam-me: não vais voltar a dar aulas? Quem sabe um dia, não sei. Mas eu tenho muitas portinhas assim e eu gosto de deixá-las todas vais prontas. Fechando, depois a seguir abres uma outra porta. Sim. Não deixas nenhuma fechada, mas entretanto vou para outra coisa. Agora vou experimentar isto. Depois logo se verá. É um bocadinho assim. Eu gosto muito de qualificar e deixar aquela porta entreaberta, porque
eu sou uma pessoa que eu preciso me sentir realizada para estar lá, percebes? E isto não é sempre possível, então vamos nos qualificar para que isto possa ser a minha realidade em mais áreas. Para além da tua formação académica, que já percebi que de certeza que traz alguma tranquilidade para o futuro, sim, e que fizeste muito bem, tens noção dos soft skills que o desporto te trouxe e que como te vão dar jeito nesses novos projetos que tens em mente? Eu estou ligada, e tu sabes, João, ao Elite Basketball Program, e eu neste momento tenho uma posição dentro da empresa que é lidar com os recursos humanos. Claramente foi o basquete que me deu isso. Claramente que é o basquete que me dá isso, percebes? Porque eu tenho algum instinto de liderança que foi o basquete que foi trazendo, que me ajudou a consolidar isto, sabes? Eu não gosto de ser, imagina, tu és a capitã de equipa, pá, nem quero saber quem é a capitã de equipa, não é sobre isso, é sobre nos momentos quentes, tu saberes acalmar as tuas colegas, tu saberes te acalmar, tu saberes que é um jogo importante, mas não pode ser um jogo estressante para a equipa. E tu, se conseguires gerir a tua equipa neste sentido, às vezes é difícil, e já houve montes de vezes em que eu errei. A cena de verbalizar que eu não me importo nada ter a última bola comigo, e se eu falhar, falhei, se marcar, marquei, e de verbalizar isto para que as minhas colegas percebam que no dia que isto acontecer contigo é na boa. Ou seja, este lidar com os recursos humanos, lidar com as pessoas, foi muito o basquete que me trouxe. E imagina, eu lembro perfeitamente de ser a miúda que eu não ia a um centro comercial, eu não ia a um café sozinha, eu andava muito cabisbaixa na rua, eu era assim muito introvertida, não queria muito, e de repente o basquete, o trabalhar no ginásio fez com que eu, olá, Márcia, lidar com as outras pessoas, Márcia, sim. Fazer entrevistas, as entrevistas, sim. Sim, isso acaba por trazer, por dar skills, e neste caso estamos a falar de eu lidar com pessoas para uma empresa, dentro de uma empresa, lidar com recursos humanos, as estratégias para que possamos dar respostas à população onde nós intervimos. Ou seja, tudo isso é muito o basquete que me dá, sabes? É bastante o basquete. Aliás, a minha vida centra-se muito no basquete hoje em dia, não é? Por isso. Fiz esta pergunta porque eu acho que muitas vezes quando estamos a jogar, e falo por mim, não temos noção da quantidade de soft skills que vamos adquirindo ao longo da nossa carreira num desporto coletivo, como o basquete. Olha, mas uma coisa, não sei se acontecia contigo, agora se calhar já nem tanto, mas eu lembro de uma americana, Kalu, que agora também está, ela é nigeriana? Ai, não quero cometer nenhum erro. Elas foram ao Mundial, tiveram nos Jogos Olímpicos. Eu acho que era ela também está na W. Ela jogou cá em Portugal, aí 3 ou 4 anos. E eu lembro-me que ela tinha alguma vontade de ser assim, verbalmente, o chamado trash talk. Uhum. E eu chegava-lhe a dizer: amor, não é comigo, a sério, não vai ser comigo, porque eu não te vou responder. Eu não vou responder. E mesmo algumas coisas que possam sair assim mais fora da caixa, algum palavrãozinho que possa sair assim fora do sítio no jogo, não é direcionado. E eu acho que esta capacidade de tu lidares com o facto de alguém te estar a provocar e tu, não é para mim, tipo, não vou entrar nisso, não é o que eu quero, também é uma coisa boa, porque a verdade é que tu não estás sempre num contexto de trabalho onde as coisas são perfeitas. Claro. Então acho que até essas coisinhas do jogo, aquelas picardias, tu não fazes aquela falta porque vais fazer aquela falta, vais-te vingar, mas caramba, é a tua quarta falta, faltam 10 minutos para o jogo acabar, vais fazer essa quarta falta. Ou seja, mesmo lidar com as tuas emoções, acho que é algo que o basquete está. E os miúdos, cada vez mais eu digo isto aos miúdos, que é: tu estás no basquete, não é só sobre ser jogador de basquete profissional, é sobre poder ser árbitro, mas também é sobre poder ser advogado, um bom advogado, poder ser um bom contabilista, poder ser uma boa administrativa, mas tu saberes estar num contexto que é teres mais pessoas à tua volta com outras emoções e saberes lidar com isso também, a teu favor, e até perceberes que aquele momento é só de calares e perceberes o que é que se está a passar. Gestão de conflitos. Tal e qual, sim, percebes? Personalidades diferentes, tal como nas nossas vidas, nos trabalhos fora do desporto profissional, também temos que o fazer. Portanto, o basquetebol profissionalmente não é diferente disso mesmo. E na formação também, na forma como nos vamos aprendendo a relacionar com os outros. Queria fazer só aqui uma pergunta também, e esta vou ler para não falhar. Disseste numa entrevista que apontei para cima mesmo sem saber. Vais voltar a apontar para cima quando começares uma nova carreira? Mesmo sem saberes? Imagina, eu acho sinceramente
que eu já estou a apontar para cima. Desde sempre, não é? É pá, sim, mas é a minha maneira de estar na vida. E volto a dizer, isto, às vezes eu sou assim tão entusiasta a falar sobre as coisas, parece que é tudo um mar de rosas. Não é de todo. Mas eu procuro sempre, por isso é que estes discursos todos, porque por isso é que eu procuro ver outras. Eu sonho alto, mas eu tenho a noção que aquilo pode não ser tudo daquela maneira. Agora, mas deixa-me ver como é que eu posso fazer. E às vezes imagina, fui jogar a Barcelos, encontrei-me lá com a mulher do Pedro, que é o treinador do Barcelos, que é a pessoa que faz a gestão também do Povo, que é um clube que tem crescido na maneira como gera as coisas e como até cria fundos para se autossustentar. Eu tenho conversas longas com a Cláudia, e é porque eu vou ser a diretora de um clube? Não, mas porque a Cláudia vai me dar alguma coisa também, se calhar, percebes? Sim. Ainda? Pronto, ou isso, percebes? Vai ser mais um. Eu gosto de ver as coisas desta maneira e se calhar é uma maneira um bocado sonhadora, mas a verdade é que eu sinto que isso alimenta-me e não traz o peso do quando isto acabar, o que é que vai ser da minha vida? Não, vai ser uma cena bem fixe, sabes porquê? Porque eu estou a pensar nas coisas boas que isto também vai me trazer. Quem leva muitas vezes com os meus momentos maus é a minha mãe. A minha mãe, às vezes, quando eu estou assim naquela do devia, não devia, achas que? A minha mãe, vai, tu tens. A minha mãe diz sempre isto: tens-me a mim, tens o teu pai, tens a tua irmã, vai. E eu penso, não era isso que eu queria ouvir, é uma coisa mais científica, mais terra a terra, sabes? Falaste na tua mãe, não esquecemos de perguntar há bocado, ou de passarmos à frente, pessoas marcantes durante todo este percurso. Seguramente a tua família, como é óbvio. A minha família, mas. Ao contrário do que normalmente acontece na vida das pessoas, há muito esta cena da minha família na formação, ajudou-me a... Não. Os meus pais entraram nesta... Os meus pais perceberam o que é que a filha já estava a ser quando a minha mãe começou a ir para o trabalho e as colegas de trabalho falavam sobre o que eu ia fazer. Ainda hoje acontece. A minha mãe trabalha num hospital e alguns doentes dizem: olha, a Márcia vai jogar. E a minha mãe: pois vai. Ou seja, quando eles começaram a receber feedback de outras pessoas, é que começaram a perceber: se calhar isto já está a ser uma coisa mais séria. Porque até lá, fruto da vida deles, está tudo bem, está tudo super bem. E eu continuo a achar que isso também ajudou a que o meu percurso pudesse ser desta maneira. Eles nunca me pressionaram nada, só que tinha que chegar a casa a horas e estava tudo bem. Mas agora eles têm um papel mais ativo, sabes? O meu pai liga. Às vezes a minha avó, que já não está entre nós, perguntava mais vezes como é que os treinos tinham corrido do que propriamente os meus pais, porque eles não estavam a perceber bem o que é que estava a acontecer. No fundo nem eu, mas pronto. Então a minha família é um ponto bastante importante, mas até nesta minha nova maneira de estar na vida, depois do meu divórcio, nesta coisa de eu estar com o Tomás e continuar a jogar basquete, nesta coisa de eu querer o meu futuro, e agora os meus pais já são porque antes, quando eu tinha um marido, eu falava muito com o meu marido sobre esta perspectiva, não é? E tu tentas sempre resguardar os teus pais destas coisas, e agora são muitos os meus pais que bebem desta minha felicidade e eles são muito felizes de fazer parte, sabes? E agora até percebo que eu estava a privar de uma coisa que eles iam gostar de saber. Então está a ser fixe porque os meus pais estão agora mais presentes do que nunca naquilo que é a minha vida profissional. E depois, o Manai é um treinador que me marcou bastante. O Manai foi bastante importante porque eu saio de um contexto da Quinta dos Lombos, que é um contexto familiar e bom, mas eu jogava com a Mary Andrade, não é? A Mary, por amor de Deus, jogava com a Sónia Reis. Ou seja, eu venho para essa e o Manaia começa-me a dar grandes responsabilidades. E então este treinador que confiou em mim para dar, eu digo muitas vezes isto, para me dar a última bola, para eu meter debaixo do braço e tomar a decisão, correr ela super bem ou menos bem, é uma pessoa que tem que te marcar, não é? Às vezes tu não te lembras desse momento, mas eu lembro perfeitamente. Foi o Manaia que me deu essa possibilidade. E o António Carlos, que apanhou-me no Montijo. As minhas primeiras botas de basquete foi o António Carlos que me deu, e eu lembro perfeitamente dele, ele querer dar coisas, sabes? Ele queria-me dar a roupa da Adidas, desculpem esta mas queria-me dar as botas da moda. Eu lembro perfeitamente que ele tinha muito esta coisa de me dar coisas, porque era uma realidade para ele, e para mim, está tudo bem, fico feliz, já percebi que é novo e tal, mas não me dizia assim tanto. Eu lembro-me que foi ele que começou-me tipo: não, tu mereces isto, leva isto, vou-te isto, e tu vais à seleção um dia, tu vais ver, não é? Que eram coisas que eu nem sequer imaginava, mas que ele sabia que existia aquele mundo, então era como quase que tu merecias conhecer este mundo também, então ele ia-me dando assim. Então sinceramente foram as duas pessoas que me marcaram no basquete, foi o António Carlos e o Manaia, quando nada fazia sentido, sabes? Era só ir para
passear com as minhas amigas. Olha, falamos agora um bocadinho de do ano passado, que teve um momento grandioso na tua carreira. Eurobasket. Sim. Aliás, sim. há a vitória contra a Sérvia, que por si só dá o apuramento, que já é um momento mágico. Mas vamos focar-nos mesmo no Eurobasket em si, onde ainda por cima Portugal consegue a primeira vitória de sempre. Mas balanço geral e quando olhas para trás, o que é que sentes quando recordas o Eurobasket? Olha, é engraçado porque eu sou uma pessoa que eu vivo, por norma, eu vivo mais o facto de não perder do que de ganhar. Não sei se isto é muito claro, mas marca mais a derrota do que propriamente ganhar. Quando eu ganho, eu posso ir em paz. Quando eu perco, caramba, não fiz, falhei, o que aconteceu, percebes? Fico mais aqui, mais a mastigar. Mas a verdade é que eu acho mesmo que a vitória contra a Sérvia foi o ponto alto da minha carreira, até para as minhas emoções. Sabes que foi... Pá, é uma coisa que eu até hoje me enche. Porque eu lembro perfeitamente, nós estávamos no hotel e a Sérvia ainda não tinha chegado, mas era suposto elas já terem chegado. Mas o que é que elas estão a fazer? Porque é que elas não viajaram naquele dia? Porque é que estão a viajar mais tarde? E elas entretanto chegam e nós pá, isto é bem estranho, parece que elas estão um bocado sabes aquela coisa que é fácil tu aprenderes com os outros, que é não relaxes, só que são os piores quando tu relaxas. Então elas passaram-nos um bocado essa sensação e nós nunca estivemos tão preparadas. Tiveram azar as sérvias, como que nunca tivemos tão preparadas para um jogo como estávamos para aquele, sabes? Estava tudo tão alinhado. O Ricardo, a maneira como ele verbalizava as coisas foi simples e claro. Nós estávamos todas super prontas, não havia stress, não... Sabes, eu não sei explicar, mas as coisas fluíram. E aliás, se alguém quiser ir ver esse jogo, se vir a maneira como nós defendemos, porque é muito isso, que nós vivemos muito a nossa defesa e dela resultar. A maneira como nós defendemos foi bastante eficaz, foi lindo. E aquela emoção daquele dia, de termos conseguido aquele feito, foi avassalador, foi o ponto alto da minha carreira, emocionalmente também, não só da conquista, emocionalmente também. E pronto, e ido ao Eurobasket, como eu não fiz parte de todo este processo. Eu tenho lá colegas meus de equipa que estão a viver isto, caramba. Sim, só entraste na seleção em 2018. Ora aí está. É como se no fundo eles já estivessem à procura disto há mais de 10 anos. E eu entro... Se bem que tu também viveste isto de perto, obviamente. Sim, mas vês, é isso, é que eu entro com muito pouca noção daquilo que nós estávamos a jogar, sabes? O passar do tempo é que foi dando a noção de que isto é para o Eurobasket. E isto vem tudo o quê? Da Márcia que ia só para o Montijo jogar basquete com as amigas, sabe? Não tem noção do que é cá de competições nem de nada. Então eu fui ganhando noção de que, espera, nós estamos a jogar, ok, calma, isto é grande, isto é realmente grande. Então quando fomos ao Eurobasket foi só desfrutar da logística que é estar numa competição como esta, é desfrutar de poder estar numa sala de refeição com grandes atletas como a Emma, não é? Que é uma... Se calhar a melhor jogadora na Europa. Provavelmente, sim, provavelmente. Ou seja, aquilo tudo foi muito mais desfrutarmos e tentarmos dar o nosso melhor, apesar de que nós sabíamos que ia ser difícil, mas ainda sonhávamos com a passagem na fase de grupos. Mas lá foi só desfrutar. Lá foi mesmo só desfrutar. Agora, qualificar é que foi, sabes? É que foi. Agora que sabes o que é jogar um Eurobasket, achas que podíamos ter chegado lá mais cedo? Assim, com o grupo onde eu estou a trabalhar agora, eu acho que chegámos quando tínhamos que chegar. Nós realmente houve momentos, eu lembro que na janela anterior nós também tínhamos estado quase, acho que foi na janela anterior, mas nós perdemos o jogo precisamente por aquilo que nos faltava, a maturidade de agarrar jogos grandes. Mas isso é normal, as equipas passam por isso, ainda por cima uma equipa que se junta de X em X tempo, claro, como é a seleção. Então, para nós, eu acho que foi no momento certo. Mas, por exemplo, se pensarmos em Paula Moshiri, na Sónia, na Mary, na Carla Nascimento, na própria Sofia Ramalho, ou seja, na Joana Lopes, na Sara Filipe, na Ana Oliveira, já fiz a asneira que agora vou faltar bem nomes. É isso, eu ia dizer, é melhor parares aí, porque já nos estás a pôr aí a nós em xeque para o bem a seguir. Sim, é verdade. E muitas mais que eu tenho a certeza que aquele grupo de jogadoras
Em alguma altura também fazia sentido que isto já tivesse acontecido, percebes? Mas para este grupo onde nós estamos agora, acho que aconteceu no momento em que nós estávamos com a maturidade certa do grupo para dar este passo. O que é que consideras essencial para voltarmos a estar entre as melhores da Europa? É assim, nós temos uma margem de erro bastante diferente das outras equipas, não é? Mas essencialmente eu já sinto isso e também sinto no 3x3, que é engraçado. Acho que já se tornou um crachá de Portugal há de fazer isto, que é defensivamente nós já assustamos muitas equipas. Defensivamente elas têm sempre muito medo do que possa vir. Então eu acho que essa seria a base então sim, do a segredo. consistência defensiva e a agressividade defensiva é o segredo para este grupo, eu acredito. Alguma coisa que tenha te impressionado nesta competição do Eurobasket? Que não tivesse habituada mesmo com as experiências no estrangeiro, as competições europeias que fazes, os apuramentos que fizeste antes, este Eurobasket em específico, mesmo para além do apuramento, alguma coisa que te tenha impressionado? Em termos da logística, da dimensão Tudo, da pode cena. ser os adeptos, pode ser até a própria convivência, a intensidade exatamente, com que jogaste, adversários. qualquer coisa. Sim, a atmosfera do pavilhão foi incrível. Nós estávamos a jogar na República Checa, a equipa da casa estava lá e sim, a atmosfera do pavilhão foi incrível. Tipo, quando a República Checa jogava jogadas, verbalizar, esquece. Sim, é sempre diferente. Mais isso, porque ainda por cima este formato foi diferente, foi em 3 países diferentes, não é? Ou seja, deu para perceber que cada bolha estava a viver de uma maneira diferente. E as outras eu acho que acabaram por ter ali algumas coisas. Eu acho que na Grécia viveram ali coisas que não vivemos na República Checa e pronto, isso podia fazer diferença. Mas o público na República Checa foi uma coisa que me marcou imenso. Estava bastante gente a ver os jogos. João, vamos para os desafios finais? Bora, avança. Então pronto. O primeiro desafio, depois haverá um segundo. O primeiro é uma série de perguntas de resposta rápida. São 7. Vamos lançar aqui as perguntas. Portanto, não vale pensar muito na resposta. É um bocadinho o que é que vier à cabeça. Jogo mais marcante da carreira? A Sérvia-Portugal. Portugal-Sérvia. Jogadora mais difícil de defender? Yasmin Player? Acho que era assim o nome dela. Yasmin Player. Se tu dizes, nós acreditamos. Ela jogou no Sportiva há bastantes anos. Ela jogou no Sportiva. Que é o teu ídolo atualmente? Caramba. Poxa. Já pensei bem, não é? Não faz mal. Tem calma. Não é preciso ser a correr. Não há segundos. Exato, não está contado. Não, mas... É rápido só porque é uma resposta simples, não é? Não tens que divagar na resposta, é só isso. O meu ídolo, ok. Desportivamente... Ídolo. Pode ser de vida também. No geral. Então a minha mãe. Boa. A minha mãe. Qual é o teu gesto técnico mais forte? Hoje em dia, eu nunca pensei dizer isso. Fazer é tipo passo 0 com step back. 3 pontos. Adversário que gostarias que fosse colega? A Mariana Silva. Ela joga no Imortal agora. Cesto mais improvável que marcaste? Um autocesto. É pouco provável. Era todos, também marquei. Marquei um autocesto. Se não fosses basquetebolista, o que é que eras? Vocês já perceberam, não é? Eu era educadora de infância, a professora primária. Eras o que és, multifacetada, não é? Sim. Mas é engraçado, tem tudo a ver com pessoas. Yeah. As minhas coisas são todas a ver com pessoas, com lidar com pessoas. E agora, o último desafio, que é basicamente esta ou aquela. Ok. Mas é uma série com atuais e antigas internacionais portuguesas. E que nós já percebemos que faltou aqui muita gente. Pois. Pedimos desculpa a todas as que faltaram, mas não dava para pôr todas também. Tudo bem. Num próximo, talvez, vamos diferenciando aqui as opções à escolha. Mas eu conheço todas, certo? Conheces. Ok, vejam lá. Então pronto. Carolina Rodrigues ou Inês Viana? Ai, caramba, vocês começaram bem mal, não pode ser. É assim. Ai, caramba. Olha, ainda foram os meus colegas de equipa. Posso justificar? Sim, para não perder se quiseres, amizades? Claro. Inês Viana. Porque a Inês tem uma bagagem muito grande, com lesões, com estar em contextos menos favoráveis e a verdade é que ela conseguiu sempre dar a volta. Ela reinventou-se bastante vezes. Então, a Inês Viana. Inês Viana, Inês João. Inês Viana.
Eu nunca trabalhei, nunca tive na minha equipa com a Inês João. Inês Viana ou Joana Fogaça? Ei, caramba, vocês foram maus. Opa! Ainda agora começou. Ixi, meu Deus. Vou ficar com a Inês Viana, mas adorando a Fogaça. Inês Viana, Joana Soares. Ai, vocês estão a ser terríveis. Vou ficar com a Inês Viana. Inês Viana ou Maria João Betancourt? Vou ficar com a Inês Viana. Inês Viana, Maianca, uma banda. Maianca, porque é a minha capitã de equipa. Maianca ou Ana Teixeira? Maianca. Ana Teixeira dá muita porrada. Maianca, Josefine Filipe. Olha que duas que estão a ser companheiras de quarto. Maianca. Maianca ou Sofia da Silva? Duas capitãs. Maianca. Maianca ou Laura Ferreira? Venho ao diabo e escolha essas duas. Maianca. Maianca ou Márcia Costa? Ai, Márcia Costa! A Maianca grita muito mais, é mais chato. Não, estou a brincar. Márcia Costa ou Mary Andrade? Vocês trocaram mesmo, ok. Mary Andrade, está tudo bem, obrigada. Mary Andrade. Mary Andrade ou Tisha Penicheiro? É o último? É. Vocês... É assim... Tisha Penicheiro. Duas craques. Melhor três, as últimas três. Obrigada. Não, mas sim, mas a Mary e a Tisha estão no mesmo patamar. Mas Tisha Penicheiro agora. Ok, está feito. Obrigado, Márcia. Obrigada. Foi um gosto ter-te aqui. Desejamos-te, obviamente, o melhor para a tua carreira e já agora para tudo o que segue, até propriamente para agora para o Eurobasket em 2027. E nós voltaremos para um quarto episódio. Já sabe, podem seguir-nos no Spotify também, no site Record e nas plataformas da Federação.